Alô, alô, boa tarde. Nós vamos começar agora um painel sobre políticas públicas no capital de risco e cooperação no World Stage. Então, vamos participar Antônio Botelho, por favor, do Gavia Angels, representando, Robert Binder, representando a Associação Brasileira de Capital de Risco, não sei, Francisco Banha, presidente da Portugal Business Angel Federation, Fernando Prieto, fundador da Southern Angels Chile, e Cláudia Ludlow, da Angel Ventures México. Então, obrigado, senhores, por estarem aqui presentes para essa tarde importante aí nesse cenário aí do Seed Capital e dos Angel Investors no Brasil. Um evento importante para nós, quer dizer, se a gente voltasse atrás, estava até conversando com o Binder, quando começou o Gavia Angels, isso foi quando, Binder? 1999, 2002, Então, vocês fazem 10 anos, então era uma iniciativa lá na PUC, eu me lembro quando começou um grupo de pessoas e a coisa foi ganhando corpo, né? Mesmo atravessando toda a situação no início da década, e depois nós tivemos aquele boom de capital de risco, de private equity, venture capital a partir de 2005. Então, muita coisa mudou no cenário, houve uma evolução institucional, na regulação, em vários aspectos, no próprio financiamento, na subvenção, a lei da inovação, quando foi estabelecida a lei da inovação? 2004. Então, e surgiram os NTTs, né, os núcleos de transferência de tecnologia nas universidades. Então, a ideia desse painel é a gente colocar um pouco como está esse ambiente institucional, onde o setor público, com diferentes formas de apoio, onde a gente tem o BNDES, onde eu sou representante aqui nesse painel e responsável pelo departamento de fundos de Venture Capital, onde tem a FINEP, também apoiando através do Inovar. Nós temos o SEBRAE, apoiando o empreendedorismo de forma geral. Então, nós temos os agentes públicos e nós temos o apoio dos privados, dentre os quais os Anjos do Brasil, né? Então, a ideia é falar um pouco dessa cooperação público e privado, universidade, empresas, incubadoras. Então, nós temos aqui quer dizer, a ideia é provocar, a gente fazer uma discussão. Eu gostaria, assim, primeiro passar para o Binder, que também tem uma experiência aí longa aí no Venture Capital e é o gestor do Criatec, que é um fundo que o BNDES lançou junto com o Banco do Nordeste em 2008, e foi assim um fundo de Venture Capital, de Seed Capital voltado para a inovação. Por favor, Binder. Obrigado, Eduardo. Como é que a gente pode... Tá tudo bem? Tá ouvindo, então. Vamos andar nesse caminho aí da colaboração entre o governo federal, os governos de uma forma geral, né, na área pública, a área privada e a área acadêmica, né? E no nosso caso aqui isso está acontecendo, mas está acontecendo de uma forma mais episódica do que planejada, né? Eu me lembro que eu comecei a participar desse processo de Venture Capital no Brasil em 97, quando eu fui procurar um pessoal da PUC que tinha recebido um grant do Canadá para fazer um trabalho, né, sobre o que seria Venture Capital na América Latina. E nesse grupo estava o Antônio Botelho, e aí começamos nós a fazer um trabalho e acabou resultando na minha participação cada vez mais intensa.
criamos a Associação Brasileira de Capital de Risco, né, que hoje é a BVCap, que cresceu enormemente e que então tem uma estrutura, né, hoje bastante parruda e que é bastante presente e representa essa área de Venture Capital, Private Equity, é efetivamente a voz, né, desse setor. E na área acadêmica, aqueles primeiros passos da PUC foram seguidos por várias outras grandes universidades brasileiras, né? Todos abriram as suas incubadoras, né? Tinha um programa do Sebrae que facilitou incubadoras, e o Brasil hoje tem mais de 400 incubadoras, se não me engano. Então, isso criou uma percepção, né, de que é necessário criar novas empresas, empreendedorismo no país, e que o resultado do trabalho acadêmico tem que chegar à criação de valor para a sociedade, né? Um fenômeno brasileiro que, a partir da década de 50, o governo brasileiro passou a dedicar um volume enorme de recursos na capacitação de profissionais para conduzirem os programas de pós-graduação, doutorado, etc, etc. E então esse dinheiro todo que foi gasto na formação dessas pessoas tem que voltar para a sociedade, né? Não só através do processo de ensino, mas no processo de contribuição, melhora da condição do país, né? Então isso demorou muito a acontecer no Brasil, certo? Primeiro era a falta de laboratórios adequados, aí passamos a ter laboratórios, e aí depois passou a ter um problema da transferência da tecnologia e da ciência desses laboratórios para o mercado efetivamente, né? E aí, em 2005, se não me engano, a FINEP criou o programa Inovar Semente. O programa Inovar foi criado deixa eu só fazer justiça aqui. O BNDES começou a atuar em Venture Capital, na realidade, no final dos anos 70, se não me engano. Certo? Foram formadas 3 empresas, Embramec, Ibrasa, e aí isso juntou-se e formou-se o BNDES Par. Então, o BNDES Par tem a mais longa história de participação no mercado brasileiro de Venture Capital. Fazia Venture Capital antes dessa percepção mundial que existe hoje, né? E aí, logo depois que foi formada a BCR, entrou então Inovar, a FINEP com o programa Inovar, que apoiou muito essa atividade, deu muito estofo a essa atividade no início desse processo, e aí criou o Inovar Semente, porque no Brasil o processo de Private Equity começou no final da década, durante a década de 90, com o programa de privatização do governo brasileiro, né, da área de telecomunicações, da área de mineração, metalurgia, etc, etc. Então, foram usadas grandes operações de private equity que passou a existir no país sem que nós tivéssemos venture capital, sem que nós tivéssemos seed capital. Então, a gente começamos, na realidade, de trás para diante, com as grandes operações, ao invés de você ter a infraestrutura e os pequenos negócios que gerariam grandes negócios. Então, esse processo foi para o venture capital, que a bolha da internet fomentou muito. Depois, finalmente, passou para o seed capital, para o capital semente, né? Então, em 2005, o Inovar foi criado, e aí, em 2007, o BNDES lançou o programa Criatec, né? E aí o fundo começou a operar no dia 14 de novembro de 2007. E, então, esse foi uma iniciativa de um volume grande de recursos, né? Porque o Criatec é um fundo que envolve 100 milhões de reais, que devem ser investidos em capital semente. Então, operações todas abaixo de R$1,5 milhão de reais, né? E, então, o gerenciamento disso é muito difícil e exige uma dedicação e um recurso muito grande. E uma das coisas sobre o sucesso do Criatec é que foi escolhida uma poupuda taxa de administração. E, então, isso foi fundamental para o sucesso desse programa, porque nos permitiu criar uma rede nacional, e nós passamos a atuar através de 7 cidades, e nesse processo, nos últimos 4 anos, fizemos 36 investimentos e 8 follow-ons. E todos esses investimentos são nas fronteiras da ciência, né, e tecnologia brasileira, tudo
nós estamos em nanotecnologia, biotecnologia, robótica, né? Todas essas fronteiras, digitalização em todos os sentidos, nós temos investimentos nessas áreas. Então, uma mensagem importantíssima do Criatec foi o seguinte: existe dinheiro no Brasil para levar a ciência ao mercado. Então, a coisa principal que nós fizemos foi dar aos cientistas e inventores brasileiros a esperança de que realmente isso é possível, né? Então, a habilidade com que nós fizemos isso ainda está para ser contado, né? Pode ser que daqui a 5 anos eu seja vaiado, mas por enquanto eu estou me dando bem porque eu distribuí a grana, certo? Então, mas eu me sinto muito bem por ter distribuído a grana, por assim dizer, em lugares de grande valor, né? De enorme valor. Então, isso me deixa assim orgulhoso, satisfeito, né? E aí nós estamos aqui com, sei lá, 60 pessoas, né? Falando sobre investimento anjo, né? Eu fui um dos fundadores da Gavia Angels, né? Então a gente falava sozinho. Eu era um investidor anjo, entre aspas, né? Porque eu não tinha dinheiro para estar naquele público, mas como tinha tão pouco, eu tinha que apoiar aquilo lá. E hoje você vê uma coisa internacional, né? E crescendo, e essa é a atividade que está precisando ser incorporada, porque esse dinheiro, além de ser inteligente, ele é um dinheiro participativo e ele ajuda com que o investidor profissional, como é o meu caso, tenha um parceiro de grande valia, né? Porque é um cara que vai sentar junto com você na empresa, vai ter opiniões. Nós temos um investidor anjo, que é um cara chamado Marcelo Berger, ele não está aqui, da Trigger Participações, lá de São Paulo. Ele investiu conosco numa empresa chamada Bug Agentes Biológicos. Então, a Bug é uma empresa dedicada a controle biológico, certo? Então, são 3 professores da Exalc que criaram uma empresa que produz larvas que predam outras larvas. Então, elas acabam com grandes pragas na cana-de-açúcar, soja, etc. Tricograma galoi é o nome do bichinho, certo? Então, produzem em série isso, como se fosse um... né? E o Marcelo Berger, então, que é um cara ex-McKinsey, né? Que o pai rico, tal, herdou uma grana, não sei o que lá, então ele entrou como co-investidor na Bug. Meu Deus, você tem um sujeito ex-McKinsey com a capacidade de análise financeira, tudo mais, dentro de uma pequena empresa, né, de tecnologia, é uma festa, entendeu? Então, com isso, essa pequena empresa, que está lá com as dificuldades de qualquer pequena empresa brasileira, ela ganhou um prêmio recentemente como uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo pelo produto que ela tem, né? Que controle biológico é uma necessidade, é uma coisa importante, entendeu? Então, eu queria ressaltar essa questão da importância do investidor anjo dentro desse processo e vou finalizar dizendo o seguinte: a BVCap, né, ela tomou consciência da importância de fomentar esse very early stage, né, quer dizer, os momentos iniciais, e criou então um comitê que chama-se Empreendedorismo, Inovação e Capital Semente. E inovação é um mote brasileiro da maior importância, porque nós somos um país importador da inovação. Nós exportamos as nossas matérias-primas e compramos os produtos com valor agregado, né? Então, a gente progride indo para trás, né, de certa forma. Então, é necessário que a gente incorpore inovação nos nossos produtos, e a inovação se dá através da empresa, principalmente da pequena empresa. Então, tem que ter esse veículo. Então, foi criado esse comitê para fomentar empreendedorismo. Está aqui o Caio Ramalho, que faz parte desse comitê, lá da FGV, e ele chefia essa área de ensino, tá certo? Que é fundamental dentro do processo também, né? E, então, esse comitê está trabalhando arduamente para tentar
melhorar o ecossistema da pequena e média brasileira, porque todos que estão nesse meio sabem da extraordinária dificuldade que é você fazer negócios no Brasil, né, e não, realmente, infelizmente, nós não temos um ecossistema amigável, né? Tem esse trabalho do Banco Mundial que classifica, esse último, de 2013, classificou o Brasil como 130 numa amostra de 183 países. Em 2012 nós éramos 126. A gente conseguiu regredir, certo? Vamos para 130. Por quê? Porque nós levamos 115 dias para abrir uma empresa, né? 90 dias para obter o registro da prefeitura. Como é que pode ser isso? Nós somos loucos como país. Você cria uma empresa nova, isso tem que ser do interesse da prefeitura. Como que a prefeitura demora para dar uma permissão para você começar a operar? Por que 90 dias? Obviamente o cara está vendendo facilidade, tem algum mistério aí, tá certo? Então, essas coisas todas criam dificuldades. Você quer fechar uma empresa, leva 2 anos para fechar uma empresa, certo? Acesso a crédito, enfim. Então nós temos que trabalhar muito para melhorar, para não ficar dando tiro no pé, porque o dinheiro está aí, tem gente, tem investidor anjo, tem a infraestrutura do capital de risco no Brasil hoje está basicamente in place, né? Está criada. Só que a gente precisa juntar as coisas, coordenar e criar um sistema mais eficiente, mais rápido, melhor, né? Que permita a formação, nascimento, falecimento, né? Das empresas. As empresas precisam morrer também e fechar, isso é muito importante, né? Nunca me esqueço de ter lido uma vez num livro americano que a ineficiência precisa morrer à luz do sol, à vista de todo mundo, né? Para que fique claro, ele foi ineficiente, morreu. Então aí você vai para a próxima, porque aquele não deu certo. Então acho que isso é muito importante, quanto o sucesso é importante falar sobre os fracassos. Bom, acho que eu já falei demais, enfim. Eu só queria assim, ressalvar que o BNDES foi um forte investidor no Capital Semente, através do Criatec. Nós estamos lançando um segundo fundo Criatec. Entretanto, a nossa grande meta seria de muita alegria nossa, a gente não ser o único, enfim, 70%, 80% investidor no fundo. A gente quer compartilhar mais e mais com o investidor privado. E aí, como o Binder colocou, o papel do Angel Investor é fundamental, porque ele traz o networking, traz a experiência no segmento, né? Ele não é apenas... pode ser o financeiro, mas a gente... O tecnológico tem um papel muito bom nisso, né? A gente tem casos, como ele citou, do Marcelo, tem aquele da Bematec, como é que foi o nome dele? Enfim, o Ronei, que teve um sucesso e hoje ele está na indústria, e por aí vai. E eu queria ouvir agora um pouco a experiência do Chile, através do Fernando Preto. Participei de um grupo de estudo em Washington, promovido pelo BID e pela FINEP, sobre a política pública em capital de risco, e achei assim, e a gente viu o caso do Chile, né, que foi bem diferente do caso brasileiro em matéria de iniciativa do governo. Se puder fazer um resumo dessas iniciativas que o governo chileno teve, mandando empreendedores para o exterior, enfim, para ter um conhecimento, quer dizer, teve um movimento para fora, ao contrário do que ocorreu aqui no Brasil. Você compreendeu o que eu falei? Quer que eu coloque em inglês? Não, eu Okay. entendo português. É que mi espanhol é melhor que mi inglês. In the case of Chile, Chile has been focusing in this area since 15 years, probably. We have a government agency called Corfo, who, among his responsibilities, they should promote entrepreneurship in all the areas. So the idea is that they are responsible for the whole ecosystem, and they have been promoting incubator, of course, angel
fun, and those are the three major areas. And we don't have, as many other systems has, a clear relationship between the different areas, who is university, private sector, and public sector. And let me give you a flavor of each of these areas. With incubator, we start maybe 15 years ago, something like that. And we made the same mistake that all the Latin American incubator has done. We brought the same package from US or from Europe. We implement in our country like we were, as I mentioned before, in the market. So universities capture the opportunity, mainly in Chile. So each university that now is a business, theoretically they are non-profit, but that's just theory. So they use as marketing that they are really pushing entrepreneurship, so we have an incubator. An incubator means a building or some rooms. But the truth, once you are in there, is that it's just a young guy with almost no experience, with three students supporting him, that many people arrive with some kind of project. So the result is, as you can expect, is very poor. And when we came with Southern Angels, who was the first, we were the first angel network in Chile, that was the acid test. We can see all the deal flow, all the project graduated. I have never understand what means graduated from incubator, but all the project graduated from incubator that came to our network, and the result was very poor, very theoretical, and so we start to push that the program should be more serious, and around 2004, we convinced the government that they should change the policy, and from 27 incubators, we left 17 incubators. And the last months of Presidente Bachelet, she asked for 10 more incubators for political reasons with some people. So we made a big effort to put from 27 to 17, and in one meeting we came to 27 again with different incubators but the same approach. So the truth is that there is a huge room for private incubators or accelerator, as you want to name it, but the truth is that it's not working. And I have been involved very deep. I was working 3.5 years with Colombia, and Colombia started with a lot of effort, and I support 2 of the major incubators in Colombia, but after that you see the same problem. So there are 3 structural problems in incubator, at least. I am not talking about Latin America, but I talk about Colombia and Chile, and each country can check with their own reality, but the team is so light, professionally, I mean, so young, so the team who run the incubator, there is no a deep relationship between the faculties with the incubator. I mean, the university has an incubator in some part of the building, and there is no sense of urgency. And as we are dealing with window of opportunity, sense of urgency is critical. So people, incubator are rewarded for how many months they have the companies inside. I mean, 12 months incubating the company is crazy. I mean, you lose your opportunity 12 months later. And on top of that,
they check all the activity that they have. They do all the things that the manual says. And for example, it says, you should work some kind of abilities of communication. They do, but not as a particular, I mean, how I can explain it? Not as the critical need that that particular project has. So it's a kind of classes for some general things that all the things are in there, but the result is poor. And from Angel, we should, what we did, I mean, we lost 2 years. As I mentioned, we lost a lot of very good Angel, so we took the responsibility. I mean, I personally, with other members of the board, we reviewed the project, we made some kind of accelerator for 3-4 months, and after that, we select from those the best to present to our Angel community. And that started to work. But at the end, we were the people who make the difference. Other entrepreneurs, I mean, experienced people. And last comment regarding incubator, as I mentioned, we don't work on the difference that we are not on the market. That's critical. And as the people who is running the incubator doesn't have the experience also, the mix is bad. And we don't have had any major change on that. I mean, it's the tendency. Regarding Angel, when I went to San Francisco ACA meeting about 7 years ago, I discovered this work. I mean, you know, this Angel, John May was there, he gave me one book, he said, other pinche gringo give me a book. I mean, I took the book. When I came to this major event, I said, wow, this is an industry. This is different. And I met some of these gentlemen here, and I respect all. I convinced the Vice Minister of Economy. He invited me to have lunch. I mentioned what was happening. He asked me to join some group to go to see European experience on this, and we create the industry. I mean, they create an instrument to support economically the Angel. What happened, you know, when government puts some instrument, everybody is creative how to get the public money. So we have 7 networks in 2 months, and the truth is that only 1 worked, so the other 5, they took the money, they did some things that seems to be Angel, but at the end, Angel became a bad word because many people were talking about Angel, but not professionally, not seriously. My final relationship with the government in terms of this was about 2 years ago, or 3 years ago, 2.5 years ago. Southern Angels is a very well-known network in Latin America. We have been very successful. So we were to the government for the instrument for the next 3 years. I comment to 2 of the people who was involved in this. Fernando, forget it. Tell me about your project. I mean, Southern Angels is piece of cake. It's done. I mean, forget it. When I presented the project, the guy said, well, why private people want government money? And the government, I mean, the project finally died. So we took the network as a private network and forget about the government. I mean, if they don't understand. And the vice chair, I mean, the president of the Corfo agency, he's board member as I am from a foundation. So we were in Israel in front of the Dead Sea, and he asked me, Fernando, explain about the Angel. So I took 1 hour while all my friends were floating on the Dead Sea. I was talking to this guy about Angel industry, building Patria.
And at the end, he asked me, Fernando, but why angels? We have funds. I lost 1 hour in a wonderful evening in the city. And it's the same guy who is there still. And he came from the funds, so he believed that funds is everything. So angel is, there is only, we said that we have 1.5 network working between 2 networks. That's a working 75% of the potential that we have. And the other area, I mean, I comment about funds. They have done a wonderful job convincing the government that's the tool. And I don't have the figures last year, but 2 years ago, they didn't, I mean, in the agreement, the government make leverage to those funds, and they take a commitment how much money they should invest in some time frame. So in the final, in this year, 2 years ago, they didn't invest. I'm not sure about the figures. It's something like $600 million that they should invest that they didn't, because they didn't found project. So, and and after that, I found how much money they invest, and was about something like 25 million. But if we took 2/3 from the government, it's worth about 8 million, the total money. So no deal flow. And so what did the funds? They tried to capture different projects in different places. I mean, the 2 most successful funds, one of them, they went to Silicon Valley to see project, and they put money. They said, well, you should create a company in Chile, then I can put money to you, and that's the way that they start to use the government money. Crazy. And 2 final comments. We truly believe that this government from the central right area politically will make a difference. And the truth is has destroyed what was built in the 10 years before. We, with a lot of effort, we invite a senator to go to the ACA. Some of you know the senator, a lady who was pre-candidate for the last presidential election, really smart, and she got the situation. She took the Minister of the Finance Minister, and he convinced him that we need a support, formal support, with all the good practices from Europe that we could find. A lot of people that we invite, video conference with Anthony, John, Claire, all the people involved in this. Finally, we create the law and was ready to go for approval. And President Piñera, who was elected but not in power, said, no, stop. I will approve it when I can. But he came and the law wasn't approved. So we made 1 year loving, working with all the different key people of the economy aspect related with Angel, and we lost that job. So finally, I think private should deal with private, and it's so much easier. I mean, every good project will find financing. So that's the way that we act today. We forgot about the government, and we are dealing in terms of economic aspect. If there is a good project, a good team, we will find the money between private. Ok, muito obrigado, Fernando, pelo relato da experiência chilena. E o que a gente percebe, Fernando, é que, assim, a questão da política pública, né, não só para venture capital, mas para outras, é a questão de o grande desafio
como você falou, você constrói algo, destruir é muito rápido, é fácil. Construir é que leva tempo. Então, é importante, quer dizer, a base da criação da política pública no Venture Capital, né, que é o ambiente aqui, que nós estamos falando, assim, que ele seja sustentável no longo prazo, independente, mudou presidente, mudou ministro, mas assim, você, e daí é importante você ter um corpo técnico bem aparelhado, enfim, um comprometimento de longo prazo que vai ficar e que vai colocar à frente os projetos, porque senão realmente você pode frustrar não só o setor privado, quanto o próprio setor público. Eu queria passar agora a experiência do México, a Cláudia fala um pouco. Só pequeno comentário, final comment. We have a government that is crazy about marketing today, not about all the details. I mean, the ecosystem is a very detailed process that you should know every detail how it works to have the final output. So this government, they created a Startup Chile that many of you know, that they gave 40K to any, I mean, which is the marketing. In Chile, we are very open. You can come here and build a new Microsoft. So many people, hundreds of people has landed to Chile, take the 40K and return to the markets. I mean, that's true. It's crazy. But the government, and as all the figures in terms of entrepreneurship are going down, the president, who is a marketing guy, said, we have millions of entrepreneurs here, the guy who sells bread on the street, and they changed the concept, the total concept. So, you please. Well, in the case of Mexico, we have done everything right. I'm just kidding. Like, every single mistake every Latin American country has done, we have done that. So I wouldn't like to focus that much on that because it's pretty much the same that they have said about Brazil, what I understood in my broken Portuguese, and what what Fernando have said about Chile is pretty much the same that we have been through in Mexico, like incubators, accelerators, ground theses, and then we're just gonna get really sad of how our taxes have been deployed in non-results projects. I just want to talk about in Mexico, like the last 5 years, and this process we're living now. What used to happen was like all the entrepreneur projects were focused on things that there were numbers that the government want to achieve. And what I'm going with this is, for example, for an entrepreneur to receive money, he or she was asked to give job to at least 10 people, which is totally against a real entrepreneurial or innovative enterprise. Normally, these kind of enterprises are 1, 2, 3 people who's working for 1, 2, 3, 4, 5 years to start to grow. So if you are asking someone in order to give them money, to give you at least 10 employments in 1 year, you are asking them to open a coffee shop or a restaurant. And don't get me wrong, I'm sure that we need restaurants and coffee shops, but I don't think those are the companies who need these kind of incentives. I think government finally understood that this is not the way that you have the new Microsoft or have the new Facebook, and they are changing this approach. 2 years ago was constituted a Mexican fund, which is Fondo de Capital Semilla, operated by a government agency, well, actually 3 government agencies, which are the Economy Ministry, NAFIN, which is focused in financing, and CONACYT, which is focused on innovation and technology. They all do a fund of funds, and they are deploying the capital in 2 ways. On one hand, they are investing directly in entrepreneurs which are focused in innovation, not necessarily technology innovation, this
that you need to have a researcher or a scientist. It's just that you have to do something different. And the other part of the resources have been invested in private funds. So that way, there are so much more incentives in the private sector to do things right that just not look for 20 or 30 employments. Talking about returns and stable companies, of course, the focus is totally different, and that's changing. They constitute the fund 2 years ago. It started operating this year, and they are starting to deploy the investment. So I think that's a really good sign that things are changing. As some of you might know, this year we have elections, so we are changing president the next month. Apparently, one of the main points of the agenda is entrepreneurship and innovation. I think that's a good intention. That's good that they have it in the agenda, but about results, we can talk about it in 6 years when we have actually evaluated what's been done. I think these steps are totally forward, and that they are reducing budgets from incubators and accelerators, and they are putting this money actually in funds and in entrepreneurs who are generating innovation is basic. There are also other things that even people is getting educated about the difference between just open a business, a real entrepreneurship with innovation involved. And I think the private sector have too much to do with that. Just as the case of Southern Angels, Angel Ventures Angel Ventures Mexico started as with this thesis that the government should help us and they should give us money because what we were doing was good for the country and was good for the investments and was good for the entrepreneurs. We never received this support, and we starting to get along without the government, which so far I think has been one of the best things that we have done. And I believe this because now our LPs know that we are just not a government initiative, that we are just looking for a budget to run an office, and that we are serious about investments and angel investment. And this gives a lot of credibility with us. There are many popular topics in discussion in Mexico about venture capital and seed capital, and one of those is talking about entrepreneurs are the entrepreneurs who win competitions, who win pitches competitions, who wins WIRA, who wins several prizes, but they don't have a product who's ready to market, who's actually not selling. This is something that happens a lot in Mexico, that I have a really pretty project, but I'm not making revenues. And everyone says that it's really nice, but no one in the private sector is wanting actually to invest in it. And there's a huge question there. If you are that good, why are you not receiving private money? So I think that case can be just extrapolate to what happened to us. It's like, if angel investment is a good investment, we can do that with or without the government. I think one of the main things that we look in the startups is, or a thing that I perceive is, this guy is pursuing this company with or without us. And that's one of the main points that we should look forward. And that's actually what happened to us. We pursue this without government support, formally to run the operation of the office. And this is what is pretty much happening to all the participants in the sector, which gives you a really interesting idea of the commitment of the private sector to achieve this. On the other hand, we're generating a lot of education. When people don't understand venture capital, when people don't understand angel investing, when people don't understand entrepreneurship, innovation, technology, why you shouldn't publish and you should have a license of what you develop, it's really important that the general idea about all this in the population can totally turn that things out into a really, really different scenario. I think in Mexico we're doing a huge effort in terms of education and educating entrepreneurs, educating investors.
about the importance of innovation. We have things like, I don't know, one thing I love is a startup weekend. We are the proud owners of the first regional startup weekend hub, which is an initiative. They tell anyone like, come and create your own startup in 54 hours, which is a weekend. The leaders of the project are aware that this is not, you're going to leave this room with a startup, but it's the dynamic of learning what you have to go through to start this kind of companies, to have a mentor, to have a judge, to receive feedback, to be aware about those things of market that probably for a VC or for an investor are really clear, but not for an entrepreneur. It's generating a whole change in the mentality. We're starting to have really, really successful Y Combinators with, besides an incubator or an accelerator, are a 3-month process, and I'm going to give you a flat fee of $20,000 for 10% of your company. If you fail, I fail. If you succeed, I'm going to be owner of an important percentage of your company for just $20,000, which this dynamic is giving a totally new background to this part. I just heard last weekend in a startup weekend, there was a kid for a 14-year-old pitching an idea, which I think is amazing and was a thing that was not happening 2 years ago. I'm not even talking 10 years ago. This was not happening 2 years ago. So yeah, we have a lot of opportunities, but I think we're moving in the right direction. Muito obrigado, Cláudia, pela experiência mexicana. De novo, é uma forma diferente em relação um pouco ao que o Brasil faz, diferente da experiência chilena. Então é interessante a gente ir vendo um pouco dos pitfalls, né, e das vantagens e das desvantagens em cada ambiente, e até onde o governo vai, até onde ele recua, né? Agora vamos para a Europa, ouvir um pouco por parte do Francisco a experiência dele em Portugal. Muito obrigado. Basicamente vou tentar ser muito objetivo na minha resposta e vou, primeiro que tudo, falar sobre políticas públicas de apoio aos business angels que ocorreram em Portugal até o momento. Depois, o que é que ainda falta fazer, e depois também não podia, obviamente, deixar de dar a minha opinião pessoal sobre o tema importantíssimo que estamos aqui a falar e que o Caio há pouco caracterizou bem, que é o problema dos ecossistemas empreendedores. Relativamente às políticas públicas em Portugal, de facto, sem as quais nós não teríamos nos Business Angels a força que temos hoje. De facto, primeiro os Business Angels, os nossos grupos, fizeram o seu trabalho. Começámos em 2000, com a criação do primeiro clube de Business Angels. Em 2006, conseguimos trazer para Portugal o Congresso Europeu de Business Angels e entre 2006 e 2007 conseguimos fazer a criação de mais 5 clubes de Business Angels. O Congresso Europeu de Business Angels em Portugal foi possível de realizar porque juntou-se o apoio dos Business Angels com o apoio do Governo. Portanto, a primeira vez que houve um apoio do Governo ao nosso movimento foi na criação das condições para podermos realizar o Congresso Europeu de Business Angels. O Congresso de Business Angels em Portugal foi muito importante porque permitiu trazer para a opinião pública, para a sociedade em geral, o tema dos Business Angels. Daí que, em 2008, Portugal conseguiu ter na sua legislação, no seu ordenamento jurídico, a figura dos Business Angels, algo que não havia até aquele momento. Depois, em 2009, com base na nossa experiência europeia, nós conseguimos detectar ou percebermos que, de facto, a associação entre o dinheiro público com o privado estava a ter sucesso, nomeadamente na Holanda. Na Holanda, o governo holandês, conjuntamente com os Business Angels, criaram um fundo de co-investimento que basicamente tinha como característica algo como isto. O governo comprometia-se a colocar
€1 por cada €1 que os privados colocavam. E depois tinha uma componente extremamente interessante, que era na questão no reembolso do capital que ambos colocavam, havia uma assimetria de rendimentos, ou seja, 3 fases que depois, na minha apresentação, irei falar mais em detalhe. Conseguimos convencer o governo português para utilizar uma parte dos fundos comunitários para o lançamento de um fundo de co-investimento. Portanto, um fundo de co-investimento em que, numa primeira fase, veja, o compromisso que ficou acordado entre as partes, entre nós na federação, porque, entretanto, criámos uma federação para, de alguma forma, defendermos a uma só voz o interesse de 10 clubes, porque, entretanto, hoje em dia em Portugal já há 11 associações de Business Angels, 11 clubes, mas 10 dessas associações estão filiadas numa federação, que é a FNABA, que discutiu estes temas do fundo com investimento com o governo. Então, o governo comprometeu-se a colocar 20 milhões de euros com o compromisso de que nós fizéssemos um processo extremamente fidedigno na seleção dos Business Angels. Ou seja, só poderia ser candidato à gestão de parte desse capital investidores que estivessem num clube de Business Angels e que tivessem a sua situação contributiva regularizada e também do ponto de vista do cadastro criminal resolvido. Então, o que aconteceu? Vejam só este pormenor. Até àquele momento em que nós lançámos este fundo, o movimento Business Angels era um movimento muito residual. Havia os tais clubes, mas ainda apenas e só fazendo o trabalho de base, de ter o suporte. Quando foi este concurso, havia 20 milhões de euros para ser afeto 500 mil euros a cada... havia 10 milhões de euros, desculpem, 10 milhões de euros, ser afeto a 20 clubes, a 20 entidades. Portanto, dava 500 mil euros para cada grupo de Business Angels poder gerir uma parte do dinheiro. Sabem o que aconteceu? Houve 67 candidaturas. Portanto, foi feito um concurso e o concurso foi realizado e candidataram-se à gestão desses 500 mil euros, meio milhão de euros, portanto, candidataram-se 67 grupos de pessoas, mais de 250 pessoas que se candidataram à gestão desse dinheiro. Como eu disse, isso foi uma surpresa, porque o governo ficou muito admirado. Mas como nós mantivemos e conseguimos fazer tudo de acordo com muita transparência, o governo decidiu aumentar os fundos de 10 milhões de euros para 20 milhões de euros, 28 milhões de euros, com o compromisso de nós colocarmos 12,5 milhões de euros. Já vou depois dar mais detalhes na minha apresentação, mas para aqui, importante. Portanto, foi lançado o fundo de 42 milhões, os 42 milhões estão afetos a 54 grupos de Business Angel, dos 67 foram selecionados 54 grupos, de que cobre o país de norte a sul. Há neste momento 54 grupos de Business Angels, que cada um tem cerca de 770 mil euros, cerca de 1 milhão de euros aproximadamente, para fazer investimentos. No período de 1 ano e meio que demora este programa, já foram feitos 56 investimentos no valor total de 8,2 milhões de euros. 1 ano e pouco, 56 investimentos em seed capital, praticamente, num montante de 8,2 milhões. Para poderem ter uma ideia da importância destes números, a indústria portuguesa de capital de risco, a Associação Portuguesa de Capital de Risco, tem umas estatísticas. As estatísticas dizem que entre 2007 e 2011, a indústria portuguesa de capital de risco apenas fez um projeto de seed capital. Só fez um projeto de seed capital. Ora, nós, Business Angels, em ano e meio, fizemos 56 investimentos num valor total de 8,2 milhões. Portanto, primeiro, trabalho de equipa com o governo com a questão do enquadramento jurídico. Segundo, com o investimento. Terceiro, em 2010 também conseguimos, porque quando foi o Congresso Europeu de Business Angels em Portugal, quando o António Clark, na altura presidente da IBAN, reuniu com o secretário de Estado e demonstrou-lhe as vantagens que se encontravam associadas ao facto de poder estimular, premiar os investidores que investissem em startups. Então,
nós em 2010 conseguimos poder ter na lei um benefício fiscal que se traduz, ou na altura se traduzia-se, em podermos deduzir 20% dos investimentos que realizássemos até um máximo de 50 mil euros. Portanto, dava aproximadamente 10 mil euros que poderíamos abater ao nosso IRS. E, portanto, depois no ano de 2011 não foi possível, e agora está em 2012 não foi possível, portanto esta política apenas só durou em 2010, e agora está prevista em 2013 haver novamente um benefício de 20% até um máximo também de 50 mil euros de investimento. Ora, o que é que acontece? Acontece outro aspecto importante na relação com o Governo foi, de alguma forma, o suporte para que os business angels pudessem estar presentes nas reuniões internacionais. Muito do nosso suporte vem do Governo, que nos patrocina a presença nos congressos internacionais. O facto de nós estarmos presentes nos congressos permitiu-nos, de alguma forma, de ser influentes no processo de decisão, ao ponto de hoje Portugal assumir a liderança da Associação Europeia de Business Angels. O facto de ser presidente da Associação Europeia de Business Angels, um colega meu, permite que ele esteja em contacto com os organismos internacionais, no caso concreto europeus, o Banco Europeu de Investimentos. Ora, o Banco Europeu de Investimentos é um banco que está normalmente situado com dinheiro para o private equity. Hoje, nós estamos a ter exemplos de aplicação de dinheiro do Banco Europeu de Investimentos em fundos geridos por business angels. O facto de termos alguém com o poder vai permitir que, não só que Portugal vá beneficiar também desse instrumento, como, obviamente, nós acreditamos muito neste processo dos fundos de co-investimento. O quinto ponto também de que políticas públicas de apoio aos business angels que correram bem tem a ver com a divulgação da nossa atividade. Vamos realizar agora, na semana de 19 a 23 de novembro, a 6ª Semana Nacional de Business Angels, que não é mais do que fazer seminários como estes ao longo do país, todos os dias da semana. Portanto, fazer este tipo de iniciativa é algo que custa dinheiro e nós, obviamente, não podemos ter sem este suporte. O que é que falta fazer nos Business Angels? Algo tão simples quanto isto. Que o nosso senhor Primeiro-Ministro, que o nosso Ministro da Economia, quando falo de economia, falo do tema dos Business Angels. Nunca até hoje ouvimos o Primeiro-Ministro português falar de Business Angels ou outro Ministro. Isto é importante, é muito importante. Porquê? Porque nós estamos aqui a falar, mesmo que haja cobertura jornalística, este não é um tema que seja mais importante que, por exemplo, o tema do déficit público português ou do problema da Troika. Mas, se nós conseguirmos passar isto de forma permanente, nós vamos criar confiança nos portugueses, nos brasileiros, nos chilenos, de que efetivamente os portugueses, os brasileiros, têm ao seu dispor os instrumentos necessários para lançarem as suas empresas. O que é que falta fazer? Universidades. Hoje nós estamos aqui a falar, e vamos entrar então agora no tema do ecossistema empreendedor. Vou tentar ser muito rápido. Quando nós hoje falamos do ecossistema empreendedor, nós estamos a falar de uma das situações mais importantes no futuro das economias de todos os países. A competição a nível internacional não vai ser feita empresa a empresa. A competição a nível mundial, a nível local, a nível regional, vai ser feita a nível dos ecossistemas. E os ecossistemas, no mundo em que nós hoje vivemos, é onde se criam a riqueza. Dou-vos um exemplo. David Cameron, em fevereiro deste ano, David Cameron, primeiro-ministro inglês, chamou os business angels, por exemplo, ao seu gabinete e colocou-lhes o seguinte desafio. Nós precisamos de criar mais riqueza no Reino Unido. Nós precisamos de criar novas empresas. Mas as novas empresas que nós queremos criar são empresas que têm que ser mais disruptivas. Quem criam as empresas disruptivas? As pessoas que têm conhecimento, nomeadamente científico, nomeadamente tecnológico. Mas
Essas pessoas, normalmente, não têm algo que é muito importante e que os senhores têm, que é o conhecimento empresarial. O facto de já terem realizado empresas muitos anos, já terem geridas, de terem as vossas networkings. Então, eu quero que vocês, Business Angels, deem suporte à criação das novas empresas. Eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou-vos dar fundos de co-investimento para alavancarem o vosso capital e eu vou premiar o vosso desempenho com incentivos fiscais. Se David Cameron fez isso, como é que nós, que estamos a competir à escala global, como é que podemos permitir que os nossos governos não façam o mesmo tipo de programas? Não é possível, porque estamos a sofrer penalizações, porque se há uns que o estão a fazer, outros não estão, vamos ter problemas. Cidade do Rio de Janeiro está em competição com São Paulo está em competição com outros países. Se o ecossistema empreendedor em Rio de Janeiro funcionar bem, para onde é que vão de vir os cérebros deste país? Para o Rio de Janeiro. Onde é que eu quero lançar uma empresa? No Rio de Janeiro. O ecossistema empreendedor não é só dinheiro, business angels ou empreendedores. É também as universidades. Portugal tem 75 mil investigadores. Vejam este número com o meu caso português. Portugal tem 75 mil investigadores no país. 76% desses investigadores trabalham nas universidades. Nos Estados Unidos é ao contrário. Como é que eu posso incentivar esses investigadores a criarem conhecimento ao nível empresarial se as universidades são financiadas de acordo com o orçamento do Estado com base no número de alunos que têm? Ora, se nós conseguirmos que no ecossistema as universidades sejam financiadas também com base no número de empresas que sejam criadas ou no número de negócios que façam com Business Angels, eu acho que a situação alterava-se num curto espaço de tempo. Segunda iniciativa, compras públicas. Sim. Compras públicas. O Rio de Janeiro, ontem tive uma informação fantástica. O Rio de Janeiro, no próximo 2012, 2014, vai ter de investimento 120 bilhões de dólares. 120 bilhões de dólares. Uma parte pública e uma parte privada. Seria possível que 0,02% dos orçamentos das instituições do Rio pudessem ser realizadas por startups? Vejam o que é haver concursos públicos entre 2012 e 2014 para fazer determinadas obras ou determinados serviços que sejam fornecidos por startups. Não estou a dizer nada de novo, não estou a fornecer nada. Nos Estados Unidos, o SBA tem precisamente um programa que diz que os orçamentos das empresas públicas têm que ser financiados, têm que ser realizados entre 10% a 15% por jovens empresas startups. E mesmo as empresas grandes que conseguem ganhar uma parte desses orçamentos também têm a obrigação de subcontratar a empresas startups. Isso tem a ver com políticas públicas, tem a ver com facilitação. Só para terminar, o último ponto, que tem a ver com algo muito importante. Aqui falou-se do problema, o Pedro falou do problema da gestão do seu clube. Nós em Portugal estamos a debater também com algo tão simples quanto isto, fazer uma call, um concurso, para que os clubes se candidatem a essa call para poderem ter algum dinheiro para profissionalizar os seus clubes. É muito simples. Em vez de eu ter a fazer a gestão do meu clube de uma forma voluntária, eu passo a ter um engenheiro, como a Argentina referiu há pouco, tem um quadro qualificado que passa a semana toda a contactar com o ecossistema empreendedor do seu local. E no final da semana faz um relatório para o presidente do Clube Business Angels e aí toma novas iniciativas. São situações como esta de facilitação que têm que caber ao governo para que tudo possa correr mais depressa. Muito obrigado, Francisco. Vamos então ao Antônio para fechar esse painel. E eu assim já coloco uma pergunta para ele, assim, em relação a políticas públicas, porque há muita menção do Silicon Valley como modelo, há o modelo
de Israel, apesar do que foi falado aqui, que teve a iniciativa do IOSMA, que iniciou o capital, o Venture Capital, através de uma iniciativa do governo. Então, existe, assim, às vezes, a expectativa de copiar o melhor modelo. O que você pensa aí, Antônio, sobre isso? Acho que, como o Eduardo me conhece há algum tempo, né, conhece minha verve acadêmica, né, e eu sou muito interessado em política pública comparada, né, que é justamente isso de você olhar para modelos, né, e o problema é que a gente olha para o modelo atual, né, a gente tem que copiar o Silicon Valley de 20, 30 anos atrás, não de hoje, né, o problema é que a gente está querendo replicar o Silicon Valley de hoje, mas o Silicon Valley não nasceu da noite para o dia. Da mesma forma que hoje, mas não nasceu da noite para o dia, e nasceu no contexto, digamos, da política israelense, do contexto geopolítico israelense, né? Então, a gente tem que pensar essa questão de modelos, então, acho que foi tratado aqui bastante, de forma geral, acho que foi bastante interessante, bastante brilhante, que trouxe uma série de ensinamentos aqui, né? Se eu posso dar um tom professoral e tentar fazer uma síntese daqui, né? Quer dizer, mostrar que os incentivos de governo podem ser negativos no sentido de, quando você não tem governo, você acha soluções, né? A gente viu isso falando do México, né? O México Angel Ventures, né? A Cláudia não teve tempo de expor, mas tem um modelo de negócios próprio de business angels fantástico, né? Que eles são uma holding espalhada pelo México inteiro, quer dizer, então eles inventaram um modelo de negócio novo para business angels que não existe em lugar nenhum do mundo, então gerou uma inovação, o fato do governo mexicano não ter entrado lá. O Fernando falou, né, como é que a falência do governo chileno de continuar apoiando os anjos levou ele também a fazer um bootstrapping, buscar uma nova estratégia, né? No caso de Portugal, nesse caso, já foi um pouco diferente, o governo incentivou, digamos, a criação, a multiplicação de business angels, então você tem diferentes casos de figura aí, né? E a gente tem falado muito de ecossistema, mas acho que, um pouco respondendo a sua pergunta, olhando para frente, quer dizer, primeiro a gente não tem que olhar para o ecossistema do Vale do Silício hoje em dia, a gente sempre fala, em academia, a gente tem que buscar análogos, né? O Vale do Silício é uma coisa que tem uma trajetória histórica que não é replicada, né? Marx já disse que a história nunca se repete, ela se repete como farsa. Então, a gente tentar replicar a história do Vale do Silício, a gente vai estar fazendo uma farsa. Então, a gente tem que tentar entender por que o Vale do Silício funciona, quais são os incentivos que ele tem e como é que a gente pode replicar esses incentivos para gerar comportamentos, dinâmicas análogas. Mas a replicação de modelos também é perigosa, que a gente tenta, no Banco Mundial tinha uma receita, para quem é um pouco economista, era getting the prices right. Basta ter os fundamentos macroeconômicos corretos, o país cresce. Está falando do mercado lá do Chile, atualmente está nisso, né? Getting the prices right em Chile, a coisa funciona. Depois se passou para o modelo getting the institutions right. É o modelo que a gente está falando aqui. Basta ter o ecossistema correto, vamos criar as várias peças do ecossistema e a coisa acontece. Não acontece, porque o ecossistema tem uma história, tem uma trajetória, tem um relacionamento, e aí a gente não vai poder aprofundar aqui agora, mas o sequenciamento de criações de instituições importa. Quem chega depois se beneficia. O caso do México é um caso. O México, há 10 anos atrás, não tinha uma incubadora. Eu me lembro que eu fui ao México para ensinar como é que se fazia incubadora. O fato de eles terem chegado atrasado permitiu eles aprenderem tudo que se sabia de incubadora. O Brasil tem uma história de 20 anos de incubadora, mas a gente tem um modelo travado. O México foi capaz de destravar, porque ele olhou para os nossos problemas e destravou isso. Então, a gente tem que saber olhar para o passado, saber olhar para os modelos, para as peças no modelo, mas tentar criar, ver quais são os incentivos que estão ocorrendo. Por que os anjos vão para uma direção? Por que os empreendedores vão noutra, né? Não simplesmente olhar para as peças institucionais. E nessa linha, a gente tem que pensar modelos. Hoje em dia, os ecossistemas, né, pensando um pouco adiante, os ecossistemas não são mais locais. Ecossistemas, a gente falou, teve algumas pistas aqui, ecossistemas são globais. Tem uma colega pesquisadora que alguns de vocês conhecem, a Anna Lee Saxena, que foi quem inventou o modelo do Vale do Silício, né? Então, se vocês olharem na academia, 20 anos atrás, foi a tese de doutorado dela do MIT, ela inventou o modelo do Vale do Silício, mas ela evoluiu. Hoje em dia, o último livro dela é um livro que chama Os Novos Argonautas. Por quê? Porque os sistemas de inovação, os ecossistemas são globalizados, são pessoas que circulam a nível mundial, que criam ecossistemas. Então, ela descreve com bastante riqueza como é que você tem o ecossistema do Vale do Silício. Não é um sistema hoje do Vale do Silício, é um sistema do Vale do Silício com Taiwan, com a China, com a Índia e Mumbai, com Xangai. Os pesquisadores, os investidores circulam nessas regiões e trazem propostas, trazem modelos, trazem oportunidades, e essas oportunidades são distribuídas nesse ecossistema. Então, a gente tem que pensar, a gente está pensando em montar um ecossistema no Rio, tem que pensar já para frente, não é para pensar para o ecossistema de trás. O ecossistema do Vale do Silício que a gente está olhando é um sistema velho. Quer dizer, que funcionou durante um tempo, já perdeu sua vitalidade, por quê? Mas o Vale do Silício soube se revitalizar.
mas ele não funciona da forma que ele funciona antigamente. Quer dizer, Stanford teve o seu papel no momento, mas hoje em dia o papel de Stanford é muito menor. Os business angels tiveram papel, perderam o papel, recriaram o papel agora na época recente, porque os VCs caíram, digamos, o papel deles no Vale do Silício. Então, cada momento, diferentes atores se rearranjam, né? E têm diferentes papéis. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui, respondendo a sua pergunta, que acho que foi excelente, sabendo um pouco que o trabalho ele foi bem preciso nisso, né? Que a gente tem que pensar em ecossistemas, pensar em modelos, primeiro entender realmente quais são as dinâmicas que cada modelo tem e pensar para frente, né? Até você construir um modelo, quando esse modelo está pronto, esse modelo já vai, se você não estiver olhando para frente, esse modelo já vai estar velho, como foi falado aí acho que foi pelo Fernando, quer dizer, isso é um jogo competitivo, está todo mundo evoluindo seus modelos muito rápido. Então, outro ponto, a rapidez na evolução no modelo é fundamental. Quando o David Cameron faz isso, ele levantou a barreira. Se a gente não fizer isso em uma semana, a gente já ficou para trás, porque agora é uma economia globalizada, não tem jeito. Tem empreendedores internacionais vindo para o Brasil direto. Então, se a gente quer financiar nossos grupos, nossas startups, a gente vai estar competindo não só com as startups que estão vindo de fora, mas empreendedores que estão vindo montar startups aqui. Então, a gente tem que ser mais dinâmicos e mais olhar para frente. Ok, muito obrigado. Vamos então para a última sessão de hoje, e depois a gente vai ter o nosso coquetel. Então, Francisco vai falar então sobre...